já terminou uma prova de 10 quilômetros e pensou, pô, como é que eu vou fazer para conseguir terminar uma prova que é o dobro disso? Ou uma prova que é 4 vezes mais que isso? Já passou pela sua cabeça? A minha já passou várias vezes. Eu vou fazer uma prova de 130 quilômetros, Argentina by UTMB, lá no fim do mundo, em Ushuaia. A prova deve durar umas 30 horas. E meu treino mais longo não deve passar de umas 4, 5 horas no máximo. Como eu faço para ter a confiança de que eu vou chegar lá e vou fazer a prova? Bom, eu não vou falar de mim nessa série de vídeos, eu vou tentar te ajudar a imaginar e a programar o que você tem que fazer para conseguir treinar para provas muito maiores do que as que você está acostumado a fazer hoje. Então, se você faz 10 quilômetros e quer chegar numa maratona, ou quer chegar numa outra maratona e não sabe como fazer, essa série vai te explicar e eu vou tentar te ajudar o máximo possível. Você está nas redes sociais do Jornal Corrida, eu sou Enzo Amato, profissional de educação física, e vamos para os pontos principais que você tem que ter na cabeça no início. Vamos lá. O primeiro que você tem que ter na cabeça é que você precisa de meses para poder treinar para esse desafio. Então escolha uma prova para daqui 6 meses. Aquela história de que vou fazer maratona, em 3 meses eu treino. Beleza, isso serve para quem está muito bem treinado já. E a distância não é muito maior do que ele está acostumado a fazer. Beleza, em 3 meses o cara treina. Para você que vai encarar algo muito maior do que você está acostumado, 6 meses pelo menos de rotina. Treinando para provas de 10 quilômetros, você tem uma rotina meio bagunçada, mas ainda você consegue fazer a prova. Beleza. Quando você vai pensar em meia maratona, em maratona, já não pode ser assim. Você não pode ser tão desleixado, você tem que estar com a agenda organizada. Não pode ter uma semana que você treina 2 dias, essa semana eu treinei 1 dia, mas na próxima eu vou treinar 3. Tá? 10 quilômetros, meia maratona, você chega. A maratona você precisa de um comprometimento maior, você precisa organizar sua agenda e ter tempo para treinar. Então pelo menos 6 meses. Outro ponto que você precisa dar importância, a constância de treinos. Eu quero que você tenha 6 meses para treinar e que você treine regularmente os dias que você tiver disponível na semana. Vai ter dias que você vai ter 20 minutos para treinar. Sai nesse dia. Você precisa de muitos dias na semana. Você precisa estimular seu corpo a fazer corrida, a passar pela atividade corrida várias vezes na semana. E se você faz só 2 vezes, é pouco. 3 vezes, safa para algumas pessoas. Tenta fazer mais do que isso. Então, por mais que 1 ou 2 dias da semana seja de 20 minutos, beleza, eu também faço isso para uma prova de 130 que eu vou fazer. Então, às vezes eu faço 20 minutos de treino. Vai ter dias que os treinos são os mais importantes, você tem que fazer ali 1 hora, treino direcionado, uma certa intensidade, beleza. Mas um ou outro treino na semana vai ser 20 minutos, meia hora, beleza. Tá indo no caminho certo. Com muito tempo de treino e constância semanal, você vai chegar bem. Não sugiro que você faça provas muito longas no caminho para sua maratona. Por exemplo, você está acostumado a fazer 10 quilômetros, você tem 6 meses para fazer uma maratona, e você encaixa uma meia maratona no meio do caminho. Pode ser uma vantagem se você é estimulado a participar de provas, se você gosta, beleza, legal. Mas se você faz uma prova de 21, vai ser um desafio para você e você vai ficar vários dias sem poder treinar. Aí você perde a constância. Então tem que pôr na balança se vale a pena fazer. Para muitas pessoas vale a pena, eles gostam de participar de prova, beleza, vai lá, faz e vê quanto tempo você vai ter que pagar sem treinar por causa dessa prova. Mas beleza, eu não vou pegar prova nenhuma, talvez pegue uma prova de 10. Outro ponto que talvez para 10 quilômetros você nem perceba que é importante, mas o nosso treinamento é baseado em 3 pilares. O primeiro é o treino, beleza, a gente dá muita importância para isso. Mas tem outros 2 ainda, que se a gente colocar num todo, o treino é só 1/3, né? Mas tudo bem, não é dividido por igual. O treino tem muita relevância, mas a parte alimentar tem muita relevância, principalmente em provas maiores. Quanto maior a prova, mais a parte alimentar tem relevância. E o descanso, o sono. Então são esses os 3 pilares que você tem que prestar atenção quando você vai para provas maiores, os seus desafios vão ser maiores. Outro ponto super relevante que talvez com isso que eu falei você ainda não enxerga, nossa, então vou fazer isso e vou chegar no fim da maratona
mesmo tendo me sentindo arrebentado no final daqueles 10 quilômetros que eu fiz. Você não está enxergando ainda, mas você vai conseguir. Se precisar, anota esses 3 pilares, anota a palavra constância, anota que você tem que ter escolhe uma prova daqui 6 meses ou até mais, dependendo da distância que você vai fazer e da sua agenda. A prova que eu vou fazer são 130 quilômetros, talvez dure 30 horas para fazer. Eu falei que meus treinos mais longos vão ser de 4 horas. Aí você bota na cabeça, você fala, pô, 4 horas para uma prova de 30 não é nem 20%. Você não está treinando nem 20% do que vai durar a prova toda. Então, não. Você tem que fazer isso para a maratona? Você tem que fazer essa conta? Não, também não, porque 20% do tempo total da maratona é um treino muito curto. Você já faz isso, você já passa disso. Mas você tem que prestar atenção em outra coisa. Como eu faço para chegar numa prova de 30 horas treinando só 4? O que eu tenho que saber? Eu tenho que fazer com que meu corpo esteja íntegro. Eu não posso ter lesão nenhuma. Eu tenho que trabalhar meu corpo e sentir que eu estou bem, que eu sempre estou bem. Como eu faço isso? Treinos de força são relevantes. Eu faço 2 vezes por semana. Treino de natação na minha rotina não é o relevante pela natação, porque não é específico. Mas são 2 treinos aeróbicos que eu faço a mais na semana, não precisando fazer tanta corrida, porque eu já faço de 4 a 5 vezes de corrida na semana. Então se você faz só 2 e vai colocar natação, eu prefiro que você faça mais corrida. A não ser que você tenha um histórico de lesão e que se machuque muito correndo. Então aí você precisa agregar outras modalidades, mas o seu foco principal é a corrida, tem que ser a corrida, porque você vai para uma prova mais longa do que você está acostumado. Então o tempo de treino, 6 meses que você tem, vai te ajudar. Mas o que eu queria chegar com isso os alongamentos são parte fundamental da minha rotina e da sua, provavelmente. Porque a gente, como eu falei, né, a gente só pensa em treinar. Todo tempo que tem livre vai treinar. Com provas de treinando para provas de 130 km, eu não saí de uma prova de 10 km e estou indo para essa. Eu já tenho muitos anos de prática, a minha alimentação já é regrada, eu me preocupo com o descanso todos os dias eu me preocupo com a alimentação, com os treinos também. Então já tenho meio ajustado essa rotina. Você precisa passar a ajustar isso. E você vai conseguir. Só que você tem que prestar atenção nos alongamentos. Os alongamentos ajudam você a ter o corpo mais equilibrado. E outra coisa que eu vou agregar, quanto mais longa a prova que você vai inserir aí no seu objetivo, você também precisa se preocupar com sessões de massagem. No meu caso, tenho que me preocupar com isso, eu preciso me sentir bem. Então, algo que talvez você não se preocupava e que vai te ajudar muito, massagem, talvez uma vez por mês, e alongamentos, rotina de alongamentos. Todo final de treino você tem que alongar. Se você se sente bem alongando antes do treino, alonga antes do treino também, mas depois tem que ter alongamento. Depois dos treinos de musculação, eu também alongo 5 a 10 minutos, preciso ficar mais perto dos 10 minutos. A minha idade, com 48, para correr eu tenho uma técnica excelente, me sinto super bem, mas quando eu faço outras atividades eu já me sinto meio travado, meio duro. Então o alongamento é parte importante também do meu envelhecimento a partir de agora. Mas voltando, para conseguir fazer algo muito maior do que aquilo que você treina, que você vai sentir dores que você não sentiu em treino nenhum. Eu posso fazer treino de 4 horas, 5 horas, quando eu estiver na prova, na 10ª hora, eu vou sentir alguma coisa que eu nunca senti. E ainda me faltam mais 20 horas. Eu preciso estar com o corpo equilibrado. Alongamento, sessão de massagem, treinos de força, tudo isso vai me ajudar. E a constância dos treinos de corrida, obviamente, como eu já falei. Se precisar, anota. Tem muito mais coisa para falar nessa série de vídeos, muita coisa interessante que vai te ajudar a enxergar como você vai conseguir chegar no final de uma prova. Você precisa acreditar no que você está fazendo. E o começo é isso que eu falei. Se precisar, anota. Não deixa de anotar. E começa a praticar. Já aplica desde já. Como você começa? Você começa primeiro anotando, depois você vai fazendo treinos. Treino de corrida, não importa que seja fácil. Mas você tem que começar o seu treino longo, talvez seja de... Vou dar o meu exemplo. Os primeiros treinos longos que eu fiz, que eu comecei a me preparar, eram de 1h30. Treino de 1h30 para mim já não
né? Não é um treino longo, porque a prática vai te levando a se acostumar com isso. Então agora eu já estou fazendo treinos de 2 horas, 2 horas e meia, mas você comece fazendo o que você considera treino longo hoje e vai aumentando as distâncias ao longo de todos esses meses que você vai ter. Nos próximos vídeos eu vou falar quanto tem que ser seu treino longo, que você tem que prestar atenção, enfim, tem muita coisa ainda para falar nos outros vídeos. Talvez sejam 4 vídeos dentro dessa série, que eu vou contar um pouquinho do que você precisa prestar atenção depois de ter visto esse vídeo e começado a aplicar as dicas que eu deixei aqui. Beleza? Se ficou alguma dúvida, me escreva. E a gente se vê no próximo vídeo ou aqui nas redes sociais do Jornal Corrida. Um abraço e até lá. Tchau!